Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. A nossa convidada de hoje é a Adriana Oliveira. Ela que é escritora, artista visual e professora universitária há 22 anos. E falaremos bastante hoje sobre este livro aqui que eu tenho em mãos, que é o Narca Madrigais. E de cara eu já falo, Adriana, é um livro maravilhoso, tá? Mais cedo eu estava aqui lendo, estava ouvindo também, que é uma experiência essencial, né? É muito complementar, muito interessante. E, bom, gostei bastante, falaremos muito sobre isso. E seja bem-vinda. Como que você tá? Tudo bem por aí? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, muito feliz de participar. Que bom, fico feliz também. E eu queria começar a nossa conversa, Adriana. Antes da gente chegar no livro em si, a gente sabe que é uma... Antes da materialização, né, literalmente, chegar no material que tem anos de jornada, de carreira, de estudo, enfim. Ainda mais esse livro que envolve muito a parte criativa, a parte lúdica, não é só a escrita em si, né? Tem muitas áreas envolvidas. Eu queria que você falasse pra gente um pouco da sua trajetória, da sua carreira, das suas inspirações. No fundo, assim, quem que é a Adriana, né? Sim, bom, minha formação é artes plásticas, eu me formei em artes plásticas, mas enquanto eu fazia graduação de artes plásticas, eu cursei letras também. Embora eu não tenha me formado em letras, porque acabei enveredando pelo caminho da arte e tecnologia no percurso acadêmico, né, de pós-graduação, desde o início dos meus estudos, eu vi essa intersecção do texto com a imagem. Me interessavam trabalhos que tinham esse trânsito, né? Não por acaso eu fui cair na semiótica, né? Uhum. Exatamente por isso, por causa dessa interconexão de linguagens. Então, eu sou formada em artes visuais, mas tenho esse interesse e essa curiosidade pela escrita já há muito tempo. Ah, que interessante. E desde o começo você viu essa intersecção entre as áreas ou foi algo que você foi descobrindo com o tempo? Porque, por que eu pergunto isso, né? Acaba que até quem é muito da área acadêmica vai se despertar para a escrita literária, por exemplo, muito depois, né? São experiências de vida, são vivências. É algo que, desde esse começo de letras, você já foi pensando nisso, ou é algo mais recente, assim? É a junção de anos ali de estudos e, enfim. Bom, eu diria que recente é a retomada dessas conexões, mas já desde o início, enquanto eu fazia as duas graduações, eu via conexões nas duas faculdades em duas disciplinas. A disciplina era poéticas, que nós tínhamos no curso de artes, que era uma professora fenomenal, a Dirce Ceribelli, que fazia aulas com textos criativos. Uhum. Bem. Na aula, no curso de letras, eu via conexões entre as artes visuais e a faculdade de letras na disciplina de linguística. Não por acaso eu fui cair na semiótica. Eu já desde o começo eu tentava fazer essas conexões o tempo inteiro entre as duas graduações. Acontece que quando chegou meu TCC, eu me encantei muito por arte e tecnologia, assim, Uhum. instalações interativas, que em si mesmas já tem essa pegada da semiótica, né, da interconexão das linguagens. E acabei enveredando por esses estudos na pós-graduação. Foi quando eu entrei aqui na UFJS, Uhum. eu, ministrando uma disciplina específica, fui retomando esse contato da visualidade com o texto, né? Com, poetas visuais, poetas concretos. E foi então que foi ficando mais claro para mim esse processo de retorno às origens. Tanto que hoje eu estou bem focada nesses processos do trânsito do texto com a imagem, dos trânsitos do Uhum. texto com a imagem, da imagem com o texto, ou de pequenos neurônios que envolvam essas linguagens, e me distanciando um pouco da complexidade das instalações interativas, embora essa interconexão de linguagens nunca tenha se perdido.
né? Porque se você pensar no conceito de multimídia, o verbal, o visual, o sonoro em uma obra só sempre estiveram presentes, né? Sim, e se a gente for pensar, eu tenho percebido, né, até de outros convidados aqui do Pode Ler, sempre tem, sempre não, mas muitas das vezes tem interface com outras artes, né? Então, seja o teatro, seja a dança, seja o audiovisual. Então, a escrita ela sempre está muito envolvida em outras formas ali de apresentação e outras artes, né? Isso prova, naturalmente, essa conexão. Tá tudo muito ramificado, tá tudo muito próximo ali. Então, é até difícil a gente pegar uma obra que, por si só, ela só fica na escrita. Eu acho que é muito interessante, né? Tô falando de lúdico, de criativo, de expansão da arte, tudo isso é muito importante, né? Sim, é muito importante. Eu comecei estudando tradução que é semiótica, através de um artista visual que já faleceu, mas muito importante, chamado Gili Plaza. Plaza fez parcerias com o Augusto de Campos, o poeta concreto, e eles faziam livros juntos. É importante, assim, né? Os artistas estão sempre o tempo inteiro alargando as margens das suas linguagens. E quando eles alargam, eles entram na linguagem ao lado, que é uma linguagem que pode ser mais próxima para ele, a performance, a fotografia, o desenho, o teatro, a música. Eu acho que nesse alargamento, ele é importante para depois você ter uma redução, né? Porque às vezes você começa a escrever, você se expande para outras artes, depois se reduz ali para voltar para o livro, né? Então, eu vejo que tem muito essa interseção, né? E o livro, ele tá presente, a literatura está presente em muito, né? Qualquer área, em muitas artes, que no teatro, na roteirização está muito importante, né? Na dança, quando a gente pegar audiovisual também. Então, acho que o artista que consegue transitar entre essas várias artes, ele se torna mais completo, né? De uma forma geral, né? Sim, eu sempre falo para os meus alunos que a sacada é transitar entre as linguagens, sabe? É conseguir pegar uma ideia e desdobrar essa ideia em diferentes trabalhos, em diferentes linguagens artísticas, né? E esse trânsito faz com que o processo criativo, assim, seja constante. As crises criativas tenham menos chances de acontecer. Porque ocorre muito, né? Os bloqueios, né? Aqueles vazios, né? Da gente não conseguir escrever, ficar travado. Isso é muito comum, né? E quando há esse trânsito, acho que as chances de aflorar alguma ideia, de aflorar, né, a escrita, acaba que ocorre mais, né? Quando você tem essa procura, né? Por outras artes, né? E aí, você também, além da questão visual, você mistura, você coloca desde a sua escrita a música também, né? Importante. Esse início do trabalho com a música se deu em um projeto anterior ao Nácar Madrigais, que era um projeto de uma instalação interativa chamada Wedding Affections, que foi apresentada em São Paulo, em um espaço alternativo chamado Casa da Pompeia. Lá era uma instalação com 3 interfaces, um gorro, na luva e um colete interativos, que visavam potencializar o amor, né, o abraço, o beijo, o aperto de mão. Nesse gorro havia alguns poeminhas cantados. Foi aí que eu tomei contato com os músicos, os cantores do projeto, a Luane Boigan e o Alexandre Pereira, e eles fizeram musicalizações de poemas inseridos na instalação, né? E aí essa ideia ficou tão boa na instalação. Em 2020, agora deixa eu me lembrar, acho que foi em 2020, eu consegui algumas bolsas aqui na universidade de iniciação artística. E aí eu contatei, eu selecionei alguns músicos. O Alexandre Pereira foi um deles, que entrou como bolsista. A Luane entrou por fora. E aí entrou um percussionista também e uma arranjadora. E aí foi muito interessante, porque eu tinha um conjunto de poemas curtinhos, soltos.
a equipe foi trabalhando na musicalização desses poemas até que chegou um momento em que a minha ideia original era criar um espetáculo. Só que eu entrei numa lei de incentivo aqui e não conseguia verba. Aí eu falei assim, então eu vou fazer um audiolivro. E aí a coisa foi se desenrolando, da ideia do audiolivro pro e-book, do e-book pro livro físico. Isso aí tem que eu perguntar isso. Como que chegou nesse resultado aqui? Porque até quando o Luiz me entregou o livro, né, que eu comecei a folheá-lo, de cara eu falei da qualidade, né? Então, a experiência sensorial que a gente tem aqui, né, na observação ela é muito grande, né? E ela é complementada com o audiolivro. Então, pelo que você está contando, ele começou, né, com essa experiência inicial, né, dos contos musicalizados, aí ele expandiu para o audiobook, aí depois foi pro livro digital e depois pro livro físico, né? Ou foi uma coisa foi puxando a outra, né? Uma coisa foi puxando a outra. Eu já tinha a equipe com os músicos. Quando surgiu a ideia de fazer o audiobook, veio junto a ideia do e-book. E aí eu falei com a Júlia Rocha, uma ilustradora, foi minha ex-aluna também. E aí nós montamos a equipe e o processo criativo se deu durante a pandemia. A gente conversava sobre os textos, a gente conversava sobre a sonoridade, né, as músicas, e as ideias das ilustrações foram surgindo. A Júlia executou todas as ilustrações, assim, com maestria, né? Mas as ideias foram do grupo. E aí foi nesse processo que eu fui estruturando a narrativa desses poeminhas que inicialmente eram soltos, que foram criados em uma residência criativa no Vale do Matutu. Aí eu fui estruturando a ideia, fui amarrando um poema no outro, criando outros poemas, e estruturando os personagens, estruturando a narrativa como um todo, né? Isso se deu entre 2020 e 2020. E aí as gravações, propriamente, a gente fazia todos os estudos online, os estudos sonoros e visuais, e aí a gravação do audiolivro se deu em 2022, aqui em Juiz de Fora, no Nave Studio. Sim, como eu contei mais cedo, deixa eu até mostrar aqui na tela, né? Eu peguei uma página aqui aleatória só para os nossos ouvintes conseguirem entender a riqueza que a gente tem aqui de detalhes, de cores. E eu senti que tá muito orgânico, né? O texto dentro da ilustração. Porque foi criado em conjunto. Exato. Essa discussão de todos, né? E parece que um texto vai navegando, assim, pelo outro, né? Página por página. Eu senti muito essa integração, assim, que apesar que quando você bate o olho, parece que um texto não tem nada a ver com o outro, né? São muito distantes, assim, parece que são poemas, textos soltos, mas quando eu coloquei aqui para escutar o audiolivro e fui acompanhando, aí sim, quando você entra no livro, literalmente, você vai percebendo que um vai conectando com o outro, você vai entendendo a história dos personagens. Então, é interessante isso, né, que aparentemente é um monte de poema, um monte de texto soltos, como que você e toda a equipe conseguiu organizar tudo isso. Porque é um desafio grande. Eu fico imaginando, assim, que diferente de um texto de poemas que é só textual mesmo, você tem esse trabalho de organizar. Agora você tem outro trabalho, que é organizar visualmente, né? Então, ilustração, música, o texto junto ali. Imagino que foram muitas trocas ali de mensagem. Durou. Eu tô tentando me lembrar se durou 1 ou 2 semestres, porque a gente ficou um tempo juntos. Mas foi bem interessante, sabe? Porque as ilustrações, elas não são óbvias, né? Elas complementam o texto. Isso é que é interessante, né? E o que eu sempre falo é que o audiolivro, a experiência do audiolivro com o livro físico é complementar. A escutar a história ajuda a criar essa conexão do que a gente vê página a página. Ajuda a criar essa coesão e trabalho, né? Foi a principal característica que eu vi, assim, foi essa conexão, até porque página por página muda muito o ambiente. A gente vê a mesma linha de ilustração, porque foi a Júlia que fez todas e tal, mas
me causa uma surpresa, né? O que vem por aí? Porque são diversos cenários, né? São diversas formas de mostrar. Eu gostei muito. Traz uma novidade, página a página, né? Minuto a minuto ali da narração. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o videobook também, é uma outra experiência também, que é... Eu não vi. É ler na tela, é ler na tela. Então, por exemplo, eu mostrei para uma tia já idosa, e ela gostou mais da experiência do videobook, porque ela achou mais fácil entender. Ela achou mais fácil, sabe? Eu achei interessante isso, né? Outro detalhe que eu vi, porque né, eu conectado aqui no meio, eu gosto muito de tecnologia e tudo, e a gente vê muito, né? Tem crescido muito o audiolivro mesmo, né? Então, a Audible chegou aqui no Brasil, né? Da Amazon, tem um fomento grande para a criação de audiolivro mesmo. Mas o que eu gostei bastante foi justamente toda a sonoridade, né? Porque a gente vê muitos textos que são narrados, às vezes, sem entonação, sem uma música ambiente, sem uma imersão, né? Sem uma provocação do leitor, para imersão, né? E eu percebi que houve muito isso também, né? Então, acho que somando vários desses pontos, a gente tem uma obra que passa-se muito rápido, os 30 minutos ali do audiolivro, você está muito concentrado, porque tudo ele te envolve, né? Eu acho que o mérito é algo muito interessante nesse sentido, me chamou muita atenção nesse sentido. A parte sonora também foi muito bem feita, né? Assim, eu queria salientar a competência dos músicos todos, os cantores, a Luane Voigan, o Alexandre Pereira, o instrumentista, o João Cordeiro e a Ana Langa, que fez as composições instrumentais, né? São todos muito competentes e foi feito num estúdio, assim, de primeira linha, profissional, assim, um Juiz de Fora, com a coordenação do Ricardo Rezende, né? Toda essa parte foi muito bem cuidada também. E a parte gráfica também, né? Eu gostaria de falar, porque... A impressão, você fala, né? Todo em papel couché, né? Tem um verniz na capa também. Então, eu entendi essa parte também, que eu acho fundamental, né? A experiência tátil e visual que vem das artes visuais, eu acho fundamental. Até mostrando aqui, ó, eu cobri o reflexo que dá aqui é justamente do verniz que tem, né? O verniz, Então, esse verniz aqui, recorte, ele ficou muito bonito mesmo. Uma experiência, é igual eu tenho falado aqui, é uma experiência muito completa, né? Que a gente tem com o livro. E o público, Adriana, ele é para quem, né? Então, eu vejo que é uma linguagem acessível, né? No sentido... Mas se for, falando de áudio, de vídeo, falou da sua tia, né, mais idosa, que ela conseguiu compreender. Então, a gente tem uma forma de absorção de conteúdo muito boa, né? Eu imagino que seja para várias idades, para ser trabalhada de várias formas, né? Então, conta pra gente, assim, qual que é o público, para quem que é jovens e adultos, é qualquer público, e tipos de experiência para ser trabalhadas. Na escola, por exemplo, dá para trabalhar e de que forma? Já na fase adulta, como que você pensou nisso? Em princípio, assim, eu não pensei em faixa etária. Foi uma experiência que surgiu de vivências pessoais, assim, traz um pouco das minhas experiências essa narrativa. E, então, eu não pensei muito. Depois que o livro foi lançado, que eu fui trabalhar a parte de marketing e tal, me foi apresentada essa questão, né? E eu, como a protagonista é uma jovem, eu acreditei que o livro tivesse mais destinado aos jovens. Mas eu, pela minha vivência, tenho visto que são jovens e adultos que se identificam com a narrativa. Eu participo de uma liga de escritores daqui de Juiz de Fora, Leia, e algumas autoras mais velhas, assim, se identificaram muito com a narrativa e falaram, olha, gostei muito, me identifiquei muito com as vivências da personagem. E eu falei, nossa, olha só, né? Mulheres mais velhas se identificando também com a narrativa. E fui maturando essa ideia de que a busca por um amor é uma narrativa universal, assim, é uma busca pela qual todos nós, em algum momento da vida ou em alguns momentos, passamos.
né, a busca de um parceiro amoroso, de um parceiro de vida, né, assim, parceiro com quem você possa trocar criativamente, o que eu menciono, né, que é o poeta gentil, né, ele é um poeta, né, ele é um escritor, e a Butterfly, que é a protagonista, o encontra, enfim, ele aparece na vida dela. É legal que é um tema universal, né? Quando a gente fala de amor, essa busca pro amor, busca ser amado, independente de qual forma de amor, é algo que a todo momento a gente está, né? Então, realmente, acho que é uma surpresa boa, né? Quando pessoas senhorinhas gostam, quando pessoas mais novas gostam. Eu acho que são descobertas que a gente faz que são surpresas, na maioria das vezes, positivas, né? E expande o alcance, né, do livro, né? Possibilita que, quando não tem essa restrição de faixa etária, você consegue atingir várias pessoas, né? Outros você não imaginava, né? Agora, o que eu acho é que para trabalho em escola, eu acho que tem que ser trabalhado assim, a questão das camadas de significado, sabe? Que aparecem no áudio, que aparecem em texto, que aparecem na imagem. Essas coisas ajudam a complementar o conceito, né? De cada poema pelo qual se vai passando ali, conforme a gente vai lendo, né? Eu acho que não é tão dada, assim, tão explícita, assim, a relação texto-imagem, a relação do áudio com o texto, sabe? Eu acho que isso, nas escolas, eu não tive essa oportunidade ainda, mas ainda quero ter, que é poder trabalhar essas camadas de significado, sabe? Não tive a oportunidade porque foi tanta coisa, assim, houve um lançamento, aí eu venho participando de feiras, de livros, né, assim, e junto com as aulas, também eu acabei que eu não consegui entrar com um livro em uma escola, assim, e trabalhar com mais profundidade, mas ainda quero fazer isso, sabe? Imagino. Mas é um ponto interessante que você falou que a informação não é dada, né? Tem que ter toda uma análise, toda uma discussão, uma conversa. E de repente a escola é um lugar para isso também, né? Para ter toda essa discussão, né? Pode ser interessante, né? Sim. E você falou do lançamento, né? Quando que foi o lançamento dele? Tem pouco tempo? O lançamento foi no final de 2001. Aí, desde 2022, eu tenho lançado. Em 2022, eu lancei. Como é que foi mesmo? Em 2022, eu fiquei fazendo a parte de marketing e tal. Em 2023, eu lancei em Tiradentes. E lancei em Paraty, que foi uma experiência. Legal. Na Flip? Na passada? A Flip. Ah, que legal. E muito especial, especialmente porque havia homenagem ao Augusto de Campos, assim, eu me senti em casa lá, sabe, eu me senti muito privilegiada por estar lançando o livro lá naquele ano. E esse ano eu participei da Bienal do Livro agora, né, e da Feira do Livro de São Paulo também, que foram duas experiências bem legais. Eu participei por um coletivo de mulheres chamado Escreva Garota, e lá tem só mulheres, né, lançando suas obras e com suporte também de palestras, eventos, e foi muito legal. Foi muito legal. O interessante é que o livro ele é atemporal, né? Então dá para ficar trabalhando ele por vários meses, né? Acho que isso é uma das coisas mais interessantes que eu vejo no livro, assim, porque quando a gente fala, por exemplo, de conteúdo, rede social e tudo, as coisas são muito instantâneas, né? Então você faz agora, perde. Mas o livro tem essa capacidade de se tornar quase que eterno, né? Enquanto você tiver o desejo de trabalhar ele, você vai conseguir trabalhar, não? Quando você tiver na vontade, por exemplo, para mim é um livro atual, de agora. Eu recebi essa semana, o livro que passou. Então, e é um livro que já foi lançado há anos, né? Foi final de 2020. Não, na verdade o lançamento foi começo de 2022, mas o registro na CDL foi final de 2020. Isso, tá aqui na ficha catalográfica. Foi isso, agora que eu tô me lembrando. Mas eu acho curioso, mas eu acho muito bom naturalmente, né? Porque o livro, ele vai perpetuando, né? Eu acho que o livro só envelhece, né? Quando o autor não quer mais trabalhar ele, né? Quando ainda vai pro próximo, aí, entre aspas, meio que esquece, né? E você já tem planos para um próximo, assim?
Porque eu sou assim, né? Eu sempre estou escrevendo e às vezes tem que falar assim, não, calma, é o momento de trabalhar o livro atual, depois pensa no próximo, né? A gente tem que se segurar às vezes, né? Eu tô com um novo projeto, né? Um projeto de uma ficção que foi aprovado em um edital também. E tanto que agora na Bienal do Livro, assim, eu sempre faço posts das feiras, né? Eu coloquei que eu pararia ali, eu usei o do livro, por enquanto, porque eu preciso trabalhar nesse livro por conta do prazo. Mas a minha ideia é ir levando os dois juntos, né? Eu acho que uma obra nova sempre traz as antigas, ou a antiga, no meu caso específico, né? E quero ainda trabalhar nas escolas, ainda com calma, ir levando, sabe? Para dentro dessas escolas. Enfim, né? Os feedbacks que eu for tendo, assim, é sempre muito rico. Feedback de leitura. Ah, sim. A gente vai aprendendo mais com a obra, com os leitores. Ah, com certeza. Aí. Aquela coisa, depois a gente publica, o livro é do leitor, não é nosso mais, né? E ele vai pegar, ainda mais o seu livro, que ele é muito rico, né? Dá para ter diversos tipos de experiências, né? E eu acredito que até feedbacks bem diferentes, né? De um leitor para o outro, né? E é legal escutar isso, né? Porque a gente fica com frio na barriga sem saber como que vai ser a recepção, mas é muito importante, né? Esse retorno. Sim, sim, é muito importante. Quando o livro foi lançado, assim, me bateu uma insegurança, assim, porque eu me senti, assim, um pouco exposta, assim, por conta de algumas referências do livro terem origens em experiências pessoais, né? Sim. Mas depois, assim, eu fui vendo, foi descolando, assim, sabe? Foi descolando. E hoje eu vejo, assim, a obra com autonomia, assim, sabe? O nácar como sendo o nácar. Legal, né? Ter essa percepção, né? São aqueles personagens, é a Butterfly, é o Poeta Gentil, é o Blue, é o Dark Tea. Eles têm vida própria agora. Isso é legal, é igual o filho maior de casa tá saindo, o filho já tá grandinho, tá saindo de casa, né? Tendo vida própria, né? Sim, sim. Que legal. E Adriana, e para quem quiser, né, comprar ou ter mais informações do livro, como encontra? Tem um que já vou falar aqui de cara, que é o seu site, né? adriana.oliveira.arte.br, que inclusive você até coloca aqui atrás, né, no audiobook do site, né, para escutar o audiobook e tudo. É o melhor canal mesmo para adquirir o livro ou rede social? É o melhor canal e é o canal mais completo, porque pelo site é possível comprar o livro físico, que vem em e-book, né? É possível comprar também só o e-book e é possível comprar também o videobook, que é esse formato que eu te falei, que a minha tia gostou muito de interagir. Legal. Então, acessei aqui, ó, para quem tiver, até acessei aqui para quem tiver, troquei aqui, quem tiver interesse. É o livro físico com trilha sonora, tem o videobook, o site tá bem completinho, adriana.oliveira.arte.br, dá para comprar, tá? É bem legal isso, viu? E é difícil até, viu, um autor com um site bem organizadinho assim. Às vezes é rede social e tudo, mas aqui tem todas as informações do livro. Esse é um projeto independente, né? Assim, eu costumo dizer que, assim, embora eu tenha tido o apoio dessas duas bolsas da universidade, assim, que foi importante para o processo de criação das músicas, todo o restante do livro foi custeado por mim, né? Então, toda a parte gráfica, a parte sonora também de estúdio, também da Luane Boiga, né, que eu fui custeando, e parte de marketing, agora a participação nas feiras, tudo isso, um investimento, né, que a gente vai... Com certeza. Mas eu procurei fazer da maneira mais profissional possível, assim, por ser um primeiro trabalho, né, mas foi um investimento considerável. Eu imagino, eu como autor independente também, eu sei como que são muitos custos, né? Acaba que
parte disso a gente investe porque acredita, porque gosta, mas parte disso a gente investe também esperando um retorno, né? E a gente consiga, né, não só alcançar mais pessoas, mas naturalmente, né, ter um retorno desse dinheiro investido, né, porque, enfim, né, a gente não faz isso por caridade muitas vezes, a gente quer ter um retorno, a gente quer que ele chegue mais pessoas comprem, leem, por aí vai, né? Sim. Bom, Adriana, queria agradecer pela conversa, adorei conhecer mais sobre você, sobre o seu livro. Eu ainda não terminei, mas está aqui em mãos. Provavelmente hoje ou amanhã eu vou terminar de ler, tô aqui na página 17 a 19, se não me engano, pelo começo ainda. Mas estou gostando muito da experiência, como eu te disse, bem imersiva, e muito legal e muito diferente mesmo do que a gente está acostumado na literatura. Isso que eu acho mais genial, assim. A gente foge do comum. Então, mérito total seu, de todos os profissionais que trabalharam no livro. E é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do papo também. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui dessa live e muito feliz. Que bom. Então, um abraço para você. Até mais. Um abraço, até mais.